Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan de Castro e para vocês todos um Feliz Natal. Que tudo seja na paz, nessa fraternização, nesse dia lindo que é o nascimento de Jesus, né? Mas a gente também não pode deixar de falar das notícias que o governo anda fazendo. O Bolsonaro sancionou com vetos projetos que endurecem a legislação contra o crime, ou seja, aquele projeto do pacote anticrime do Sérgio Moro, mais o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E a gente tem aqui aquela curiosidade de saber quais foram os vetos que Bolsonaro fez antes de sancionar esta lei. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o pacote de medidas que torna mais rígido o processo penal e a legislação contra crime. O texto que havia sido aprovado pelo Congresso foi sancionado na terça-feira, publicado na madrugada da quarta no Diário Oficial da União. O texto contém parte do pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e parte do projeto elaborado pela Comissão de Juristas coordenado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A proposta também conta com alterações promovidas por parlamentares. O texto sancionado, que altera o Código Penal e outras leis de segurança pública, manteve o chamado juiz de garantia, mas vetou um dos trechos que trata dessa figura jurídica. Também foram vetados, por exemplo, o trecho que trata de homicídio com arma de uso restrito, o que aumentava a pena de crimes cometidos pela internet e o que mudava a regra de progressão de pena. De acordo com o Palácio do Planalto, os vetos do presidente foram aplicados por razões de interesses públicos e inconstitucionalidade. Então, a gente vê que Bolsonaro andou fazendo vetos, se o pacote era tão preciso para certos pontos da criminalidade, parece que o presidente anda meio preocupado com certos pontos. Bolsonaro vetou apenas um dos pontos do trecho do projeto que cria a figura do juiz de garantias. Este juiz passará a ser o responsável pelo controle da legalidade, das investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, ou seja, para evitar o que o juiz, ex-juiz Sérgio Moro fez no caso do processo de Lula. Se tivesse um juiz salvaguarda, o processo teria sido conduzido de forma mais coerente e não dessa forma meio escusa, sem saber as suas reais pretensões. O ponto vetado pelo presidente previa que o preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória seria encaminhado à presença de um juiz de garantia de um prazo de 24 horas para a realização de audiência de custódia. O texto veta o uso de videoconferências nesses casos, que também não vai ter mais. Caberá ao juiz de garantias atuar na fase de investigação e decidir, por exemplo, sobre a autorização de quebra dos dados resguardado pelo sigilo constitucional. Atualmente, o juiz que participa da fase de inquérito é o mesmo que determina a sentença posterior. Então, no caso, se tivesse sido aprovado, Sérgio Moro não teria feito aqueles malabarismos junto com os procuradores Deltan Dallagnol e a PRG para fazer uso de certas investigações restritas como prova de acusação. E aí Bolsonaro preocupado com isso, porque ninguém sabe o dia de amanhã, já que a família está envolvida com altos indícios de crime de peculato, lavagem de dinheiro, e Flávio Bolsonaro vendo a hora ser preso pela própria segurança, Bolsonaro não ia se precipitar em não ter uma carta na manga para resguardar a segurança de seu filho. Que até ontem mesmo ele voltou a atacar a Globo dizendo que todas aquelas provas eram forjadas de uma certa forma para criminá-lo ou criminar alguém de sua família. Fora que também que no pronunciamento que ele fez na noite de Natal, ele disse que o governo termina com o ano dele sem nenhum assunto ou problema de corrupção, como se Queiroz e o Flávio Bolsonaro não existisse dentro desse contexto de corrupção que agora está presente no governo Bolsonaro. Fora também o Laranjal e outro esquema. Eu acho que ele se precipitou em falar isso, ou simplesmente ele acha que todos são assim cego, leigo, que não entende que dentro do governo dele há sim casos de corrupção, talvez não das formas tão agravantes que havia nos governos anteriores, mas o dele não deixou de ter. E o pior é que ele não puniu, como no caso do ministro do Turismo, envolvido no esquema de Laranjal, e ainda está presente lá, fora o filho dele lá no Senado. Agora é o seguinte, crime contra a honra. Foi vetado o dispositivo previsto do texto aprovado pelo Congresso que aumentava a pena dos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria cometidos na internet. O texto previa que
A pena poderia ser aplicada até o triplo, se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores. Ou seja, se isso também ele não tivesse vetado, o que aconteceria é que o filho dele, quando fez aqueles ataques a Joyce Houseman, também estaria em maus lençóis, encrencado. Defesa de agentes de segurança. Bolsonaro vetou 3 pontos do trecho do projeto aprovado pelo Congresso que estabelecia que o Estado deveria disponibilizar defensores aos agentes de segurança investigados por fatos relacionados à atuação em serviço. Não vai ter. Os 3 pontos vetados são: trecho que determinava que, havendo necessidade de indicação de defensor para o agente, ele seria preferencialmente um defensor público, e que, se não houvesse defensor público no local, a União ou o Estado deveria disponibilizar profissional para acompanhar o processo, ou seja, pagar pelo crime do agente que cometeu esse delito. Inter que determinava que a contratação de um defensor de fora dos quadros públicos deveria ser precedida de manifestação indicada a ausência do defensor público na região em que corre o inquérito. E o trecho que determinava que os custos com a atuação desses defensores de fora dos quadros públicos ocorrerão por conta do orçamento próprio da instituição, a que este esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos. Ou seja, meus amigos, não há ajuda por parte do Estado da União para com esses agentes caso cometa crime. Não vai ser disponibilizado nenhum defensor público ou alguém fora dos quadros públicos. Esse daí foi vetado. Identificação de perfil genético do criminoso. O presidente vetou também essa alteração feita pelo Congresso na Lei de Execução Penal. A lei original prevê que os condenados por crime praticado dolosamente e com violência de natureza grave contra a pessoa, por exemplo, serão submetidos obrigatoriamente à identificação perfil genético, ou seja, dificultando também a identificação desse criminoso, que era o exame de DNA. Uma outra que ele também vetou, progressão de pena. Outro veto que atinge o trecho de texto que trata de progressão de regime de pena dos condenados. O ponto vetado estabelecia que os condenados que cometem falta grave em prisão passaria a readquirir a condição de bom comportamento após 1 ano da falta ou antes após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Agora, o outro veto que Bolsonaro fez: improbidade praticada por agentes públicos. Bolsonaro vetou alterações feitas pelo Congresso na lei que trata de sanções aplicáveis a agentes públicos no caso de enriquecimento ilícito. Olha aí, Bolsonaro buscando um modo de salvar a pele do seu filho Flávio Bolsonaro. O trecho vetado criava a possibilidade de o Ministério Público celebrar o acordo de não persecução civil neste caso e estabelecia os critérios para o acordo, como o integral ressarcimento do dano e o pagamento de multa. Aí a justificativa do veto de Bolsonaro. A justificativa do veto, Bolsonaro afirma que o dispositivo, ao determinar que caberá ao Ministério Público a celebração do acordo de não persecução civil nas ações de improbabilidade administrativa, contraria o interesse público e gera uma insegurança jurídica. Que conversa é essa, rapaz? Se um servidor público está cometendo um delito de corrupção e improbabilidade administrativa, meu amigo, tem que ser investigado e punido. Intercepção de conversas e escutas ambientais. Bolsonaro vetou pontos de trecho no projeto aprovado no Congresso que alterava a lei que tratava de intercepção de conversas e escutas ambientais. Um dos pontos vetados estabelecia que a instalação do dispositivo de captação ambiental para ser realizado quando necessária, por meio de operação policial disfarçado ou no período noturno, exceto na casa. Isso também não vai ser mais colocado. Rapaz, ele vetou muita coisa, viu? Que ao meu ver, o que sobrar desse pacote anticrime praticamente vai não ter servido de quase nada, né? Defesa de policiais em bombeiros com inquérito por uso da força letal. Bolsonaro vetou 3 ações feitas pelo Congresso no Código de Processo Penal Militar, meus amigos. Um dos pontos vetados previa que, havendo a necessidade de indicação de defensor para o agente, ele seria preferencialmente um defensor público, como aquele que foi citado. Também aconteceu dentro da polícia e do corpo de bombeiros. Então, tome cuidado quando vocês exceder da força. Outro ponto vetado determinava que a contratação de defensor público, fora dos quadros, deveria ser procedida em manifestação indicada a ausência de defensor público. Isso aí foi vetado. O terceiro ponto vetado especificava que custos com a atuação desse defensor de fora dos quadros públicos ocorrerão por conta do orçamento próprio da instituição. Também foi vetado, né? Aquele que a gente tinha falado sobre esse ponto vetado anteriormente. Então, ou seja, essas foram os vetos do presidente, que ao meu ver não contribuem muito para o fortalecimento das leis no combate de crimes. Então a gente ficou aí numa situação
que não sei o que falar sobre certos pontos, como o caso da improbabilidade administrativa de agentes públicos. Será que a corrupção no Brasil ainda vai continuar? Né? Bom, a lei foi sancionada, o pacote anticrime está aí, com alguns vetos, porém vamos ver qual é o resultado desse pacote uns anos para frente, e quem sabe futuramente esses pontos vetados possam realmente ser incluídos em um novo pacote anticrime. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço.